Então vamos lá. Fui incumbido de pregar, então vamos pregar. Glória a Deus. Você que pode, que trouxe aí a sua Bíblia, abra por gentileza em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Então vamos lá. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto, e um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Até aqui. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer neste momento desde o momento que entramos aqui, a tua presença já está neste lugar. O Senhor já está aqui conosco. E nós cremos nisso. E neste momento da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude neste momento a entender, a ouvir. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ser bem breve. Jesus Cristo, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, porque na Bíblia não tem para ele. É o maior, é o mestre. Tudo que ele se refere nos seus ensinos, ele simplifica tudo, ele pega tudo com base naquilo que a gente vive do dia a dia. Você não vê Jesus falando aqui de avião, porque no tempo de Jesus não tinha avião, porque se tivesse ele ia fazer exemplos de avião. Mas ele começa aqui falando sobre sementes. Eu gosto muito de semente, porque a Bíblia inteira fala sobre semeadura, sobre sementes. E no meu ponto de vista, não existe nada sem semente. Tudo é semente. Eu queria mudar a minha vida, porque eu nasci num lugar na minha casa que a nossa cultura é diferente. A gente não tinha aquela cultura de levantar cedo e falar bom dia, boa tarde. Não, a gente não fazia isso. Por favor, por gentileza. Então eu tive que aprender, eu tive que mudar. Mas aonde que eu aprendi? Na igreja, lendo a Bíblia. Então hoje eu aprendi, olha, por gentileza, por favor, por bondade. A gente vai aprendendo. Isso são semeaduras. Eu fui aprendendo a semear esses tipos de coisa, palavras. E eu fui aprendendo aqui, lendo. E esse texto aqui também marcou muito a minha vida. Porque querendo ou não, irmãos, querendo ou não, nós temos ansiedade dentro do coração. É difícil o ser humano que fala assim, eu não sou ansioso, eu não tenho ansiedade. Então glória a Deus por essa pessoa. Mas querendo ou não, às vezes a gente olha, às vezes assim, olha para a Lília quietinha, né? Você fala, a Lília não é ansiosa. Eu que o diga, porque eu tô lá todo dia com ela. O Silvio não é ansioso, eu que o diga.
Uma das primeiras pessoas que eu chego aqui na igreja e vejo. Então o ser humano, irmãos, ele carrega a ansiedade. E é necessário que a gente aprenda a dominar a ansiedade, porque senão nós vamos ter atitudes que vão nos ferir. E a gente vai gastar tempo curando a ferida, sendo que a gente poderia gastar tempo vivendo a vida sem feridas. Então, quando eu comecei a ler o texto do semeador, mudou muito a minha vida. Eu pude dominar a minha ansiedade. Porque Jesus fala assim no verso 2, que então, lhes ensinou no verso 3, ouvi, no verso 3, ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Nós que nascemos no campo, na roça, a gente não entende o que é uma lavoura. Ninguém semeia sem antes preparar o terreno. Ninguém pega e fala assim, meu pai nunca levantou e falou assim, olha, hoje já vamos semear. Não, sempre eu via, primeiro ele preparava o solo, ele preparava o campo, ele ia lá, tirava as ervas daninhas, tirava os espinhos, ele chegava a amontoar as pedras para que não causasse dificuldade para a semente nascer. Mas aqui Jesus fala assim que o cidadão saiu a semear. Então aqui, no meu ponto de vista, ele não está falando, ele não está dando nome, ele está falando que o semeador saiu a semear. Então essa pessoa decidiu, ele tinha semente, porque o bonito de Deus é que Deus não deixa ninguém sem semente, todos nós temos semente. E ele saiu, ele foi aleatório. E fala assim no verso 4, e aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então nós já encontramos aqui no verso 4 duas coisas, o caminho e a ave. Já não bastava ter o caminho para impedir a semente, agora também vem a ave e come a semente. Então será que esse cidadão não poderia ter percebido que lançar semente num lugar à beira do caminho, sem preparo, não ia dar certo? Tanto é que a ave comeu. E olha o que acontece, as aves comeram, se come, não nasce. No 5, outra caiu no solo pedregoso. Então, quando ele sai para semear, ele encontra à beira do caminho, ele semeia na beira do caminho, a ave vem e come, ele já leva o primeiro prejuízo. O primeiro prejuízo é mais ou menos um adolescente. Quando a gente é bem jovem, tem 12, 13 anos, a gente é doidinho para semear de qualquer jeito a nossa vida, né? E às vezes a gente carrega pensamentos, como a pastora pregou aqui domingo. Às vezes a gente carrega situações que a gente viveu lá quando tinha 12, 13 anos. A primeira semente foi à beira do caminho e comeu. Só que Deus não deixa a gente sem semente, a gente perdeu. Mas ele continua. Aí no verso 6, mas saindo, no verso 5 ele fala assim, outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Aí a gente já está mais maduro. Aí já vem uma fase assim da vida da gente, que a gente já está mais maduro, a gente acha que já sabe um pouquinho mais. E a gente então começa a querer ir mais além, de repente a gente topa, porque quando se fala em solo rochoso, em pedra, o que significa? Dificuldade. Uma parede significa dificuldade, obstrução, vai requerer mais da minha vida. E esse cidadão, ele semeou neste lugar. Para quem entende de agricultura, jamais se coloca uma semente em pedras, porque não nasce, gente, não dá certo, não vai colher. E às vezes a gente faz isso. Às vezes nós semeamos em lugares de dificuldade. A gente paga um preço, a gente luta,
Às vezes a gente olha e fala assim, já passaram tantos anos da minha vida, e eu já lutei por aquilo, eu já fui atrás daquilo, a gente já fez isso para que dê certo, mas não dá certo, porque semeou num lugar de dificuldade. E pedra significa peso, também simboliza peso. A gente às vezes semeia num lugar e depois tem que carregar o fardo ainda, segundo o prejuízo dessa pessoa. Verso 7. E outra caiu entre espinhos. Quando se fala em espinhos, o que vem na nossa mente? Alguém aqui já fincou um espinho no dedo? Pode erguer uma outra. Eu já finquei um espinho no dedo. Dói ou não? Além de doer, dá um trabalho para tirar, né? Nossa, que dor, dói, gente. Só que às vezes a gente semeia a nossa semente, às vezes em espinhos, em coisas que vai nos machucar. Além de dar prejuízo, além de perder a semente, vai causar dor. Agora, eu perco a semente e gasto tempo tentando curar a dor. A coisa mais dura que existe, o vencedor é aquele que vence a dor, mas, irmãos, gastar tempo para curar, para ficar ali na dor, quando a gente semeia errado, isso acontece, e os anos passam. Aí, quando a gente cresce, os anos passam, e quando a gente cresce, e a gente vê tudo aquilo que a gente vai passando na vida, você vai falando assim, puxa vida, né? Quantas coisas erradas eu fiz. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu jamais teria feito aquilo. Chama-se semente. Eu jamais teria feito aquilo outro. Eu jamais teria feito aquilo outro. Porque são coisas que traz prejuízo. E Jesus continua falando. Caíram entre os espinhos e cresceram. Então, às vezes a gente não sabe que aquela situação, um amigo meu comprou um carro, um Fuscão azul na época. O carro deu tanta dor de cabeça para ele, que ele pegou o carro. Acho que a Priscila até conhece, não Priscila, você não conhece, porque a Priscila é novinha. Mas esse meu amigo, ele ficou tão chateado com o tal do carro, que ele pegou o carro, vendeu baratinho, comprou tudo em roupa. Porque pelo menos a roupa ia dar prazer para ele. Não ia dar dor, não ia deixar ele aborrecido, de tanto aborrecimento que aquele carro trazia para ele. Vendeu baratinho, comprou tudo em roupa. Tudo em roupa. Porque à primeira vista, parece que é bom. À primeira vista, fumar um cigarro, ou usar uma droga, sei lá, eu nunca usei esse tipo de coisa, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei. Mas fazer uma dívida, né? Você vai lá no banco, quando você pega o teu cartão de crédito pela primeira vez, aquilo é bom. É bom, aparentemente, mas depois o espinho começa a crescer e começa a sufocar. E vem o terceiro prejuízo. Então a gente perde. Olha quanta coisa que Jesus está ensinando aqui. Esse rapaz perdeu. Ele poderia ter evitado a beira do caminho, ele poderia ter evitado as aves, ele poderia ter evitado o solo rochoso, ele poderia ter evitado os espinhos, mas não, ele semeou. E Deus é misericordioso. Ele não deixa a gente sem semente. Ele não deixa a gente sem a segunda oportunidade. Porque se fosse assim, meu querido, a gente já tinha morrido. Porque olha para o teu irmão, agora você pode falar para ele, você vai morrer. Pode falar para ele, um dia. A gente não sabe quando, mas a gente vai morrer, irmão. A gente não é eterno. Mas você vê que Deus é tão tremendo que isso não fica na nossa mente. Porque se a gente parasse e ficasse com isso na mente, a gente não vivia. Mas Deus é tão tremendo que a gente tem sempre aquele fôlego de vida, que é o fôlego da última semeadura. Verso 8. Mas outras caíram em boa terra e, vingando e crescendo, davam fruto. Olha só que coisa tremenda. Às vezes um jovem, a gente, passa por todo um período de semeaduras erradas. Mas aí chega um período da nossa vida que a gente encontra a boa terra, encontra o bom casamento,
encontra a boa empresa, encontra a boa igreja, encontra o bom irmão, encontra o bom carro, você come um carro que não vai mais te dar dor de cabeça, encontra aquela viagem dos sonhos que a gente queria fazer, a gente faz, a gente encontra, vai encontrando, porque existe a boa terra. Por isso que Jesus dá o exemplo desse homem. Ele semeou, ele semeou, ele semeou, ele nunca desistiu. Ele teve prejuízos. Se você conversar com um empresário de sucesso, a primeira coisa que ele vai falar para você: eu já perdi muito. Porque, irmãos, eu achava que a gente aprendia com quem sabia. Eu achava assim, na minha mente, eu pensava assim: olha, eu sempre vou perguntar para quem é bom, para quem tem sucesso. Não, eu entendi que eu tenho que perguntar para quem mais errou. Porque a pessoa que mais errou é a que vai mais me ajudar. Porque aí eu não vou errar mais. Eu vou parar de jogar minha semente em qualquer lugar. Só que às vezes a gente tem um coração duro, às vezes a gente tem algo dentro da gente, que a gente continua semeando em lugar que não vai colher. E Jesus está falando assim: olha, existe uma boa terra. Existe uma terra, olha só, vamos lá. E vingando e crescendo, o verso 8. Vingando e crescendo, davam frutos. E um grão produzia 30, outro grão 60 e outro 100. É para nós isso. Você já pensou? 30, 60 e 100 de um grão. Promessa de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos aprender a semear, a colocar a nossa semente no lugar certo. Meu pai tinha um ditado, ele falava assim: olha, meu filho, se for para você fazer as coisas erradas, vai dormir, que pelo menos dormindo você não judia do teu corpo. Ele falava assim para mim: pelo menos dormindo você não judia do seu corpo. Mas não vai fazer as coisas erradas, não vai semear em lugar errado, não vai fazer aquilo que não vai te dar lucro, aquilo que não vai ser benigno. Então não entra numa briga se ela não for sua. Não entra numa discussão se isso não for seu. Não faz aquilo que não vai te trazer benefício. Eu sei que a gente, como ser humano, a gente é cheio de sentimentos. Eu falo isso porque para mim tudo é semente. Então, o amor é uma semente. E o amor verdadeiro é aquele que cresce. Então, o amor é uma semente que cresce. Tudo cresce, porque Jesus fala. Ele que está falando, não é eu. Está escrito aqui no verso 8. Então, o amor produz, ele cresce. 30. Tem família que tem 10, 15, 20 filhos. A gente já ouviu isso. Então, o amor, ele cresce, ele produz, ele gera a paz, a perseverança. Tudo isso são sementes que gera 30, 60 e 100 por um. Então, nós precisamos, eu e você, a cuidar da nossa semente. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui nessa terra. Nós precisamos começar a viver bem, a olhar a terra que a gente vai semear. Esse cidadão poderia ter ganhado tempo. Ele gastou tempo. Ele perdeu horas de sono. Porque quem que gosta de levar prejuízo? Você acha que depois ele ia deitar na cama? Beleza, né? Eu semeei na beira do caminho, as aves vieram e encheram a barriga. Você acha que ele ficava feliz de perder? Eu não fico, irmãos. Dói dentro da gente perder o suor, perder o nosso dia. Aí Jesus Cristo, ele fala no verso 9, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se Jesus falou isso, irmãos, não é palavra minha, é Jesus Cristo. Se ele ensinou para os discípulos: olha, a vida, ela cabe na palma da mão, porque é com elas que você cresce e é com elas que você cai. E a semente está nas suas mãos. Jesus estava falando para os discípulos, porque não foi com o pé que o homem semeou, foi com as mãos. Então, semear, irmãos, está na sua mão, está nas minhas mãos.
o direito da vida, da prosperidade, tudo aquilo está na minha mão. Jesus estava ensinando para os discípulos: eu coloco nas suas mãos. Então é você que decide semear, não sou eu. Não é Deus que vai semear por mim e por você. Quero alegria, está nas minhas mãos. Eu quero saúde, está nas minhas mãos. Eu quero viver mais nessa terra, está nas minhas mãos. Eu quero ser uma pessoa diferente, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. A semente está aqui. E eu decido onde que eu coloco. Coloco na beira do caminho, para as aves comer. Eu coloco no meio dos espinhos para sentir dor. Eu coloco no meio dos pedregulhos, ficar carregando fardo pesado. Então, a semente está nas minhas mãos. A semente da minha família não está na mão da Lília, está nas minhas mãos. Então, nós decidimos. É com as nossas mãos que semeamos. E Jesus encerra dizendo: você que tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Então, isso é muito importante, meu amado. Nós, como cristãos, eu e você, nós que decidimos onde semeamos.